futebol brasileiro é um grande celeiro de talentos, então ano após ano surgem jogadores por aqui com potencial para chegar no futebol europeu e, claro, principalmente numa seleção brasileira. Acontece que, como você bem deve saber, não são todos os jogadores que a gente acredita que vão chegar num nível muito alto que acabam suprindo essa expectativa realmente. Muito pelo contrário, a grande maioria dos jogadores em que a gente deposita muita confiança acaba decepcionando, nunca chega lá. E nesse vídeo eu quero justamente bater nessa tecla. Vamos relembrar 7 jogadores que muitos apostavam que chegariam numa seleção brasileira, mas nunca chegaram de fato a esse patamar. E eu quero começar essa lista já com um jogador que não é tão recente assim, que é um lateral. O lateral Zeca. O Zeca, quem mais vai se lembrar dele provavelmente vão ser os torcedores do Santos, do Internacional, do Vasco, Bahia, recentemente Vitória. Zeca, acreditem, hoje está ainda com apenas 30 anos. Me lembro muito bem que quando o Zeca surgiu ali muito bem no Santos, como lateral esquerdo, quando ele foi medalha de ouro em 2016 com a Seleção Brasileira Olímpica, todo mundo tinha quase como certo que Zeca seria o futuro lateral direito da seleção brasileira principal. Infelizmente, o Zeca nunca chegou de fato a esse nível, porque apesar de ele ter tido bons momentos até, mesmo depois que saiu do Santos, nunca mais foi a mesma regularidade. Era um jogador que na época do Santos era apontado até para futebol europeu, mas não chegou lá, infelizmente. Hoje ele está no Mirassol, que é um tradicional time do interior de São Paulo, mas a seleção brasileira mesmo, ele nunca conseguiu chegar. Caiu muito de rendimento depois que foi embora do Santos. Com passagens por grandes times da Europa, hoje sem clube. Esse é o 2024 do meia Rafinha Alcântara, aquele mesmo, filho do Mazinho e irmão do Thiago, que era da seleção espanhola. Rafinha, para quem não se lembra, foi categoria de base do Barcelona, chegou a jogar no PSG, Celta de Vigo, Real Sociedad, Inter de Milão, mais recentemente estava no Al Arabi do Catar com apenas 31 anos. Agora, acreditem, ele está sem clube e tem grandes chances de fechar com algum clube do futebol brasileiro para 2025. O Rafinha, em determinado momento no Barcelona, era um jogador sim com potencial de seleção brasileira. Ainda mais que ele é meia, e a meia sempre foi uma função muito carente para a seleção brasileira após aquela era de ouro do Ronaldinho, do Rivaldo. Então muitos acreditavam que Rafinha pudesse ser esse cara. Infelizmente o Rafinha foi sempre um jogador muito irregular ao longo da carreira. Fazia uma sequência de jogos bons, depois se tornava reserva, enfim. Nunca teve o mesmo nível de competitividade do que o seu irmão, o Thiago. Tanto que agora, ele com 31 anos, está sem clube. E quando começou a carreira, o Rafinha era apontado para ser um nome para se consolidar na Europa, ir para uma seleção. Não chegou nesse nível também. Eu tinha citado para vocês que no caso do Zeca, ele nunca chegou na seleção brasileira principal. No caso do Rafinha, ele tem 2 convocações no currículo. Uma em 2015 e a última delas em novembro de 2018. Mais um medalhista de ouro em 2016 que faz parte da nossa lista, hoje está no Cruzeiro. E é o volante Wallace. Surgiu muito bem no Grêmio. Eu me lembro muito bem que na seleção olímpica de 2016, ele ajudou a arrumar o time para depois o time chegar na final contra a Alemanha e ser campeão. Sempre foi um volante que tinha muita força física, mas ao mesmo tempo muita qualidade técnica para jogar. Tanto que passou muitos anos no futebol alemão. Então hoje, aos 29 anos, ele está no Cruzeiro, voltou ao Brasil nos últimos meses e a última convocação do Wallace para a seleção brasileira foi ainda na época do Tite, em novembro de 2018 também. Esse aqui eu achava que daria muito certo na seleção, porque ele tinha características muito específicas. Presença física, sabia sair para o jogo, finalizava bem, subia bem de cabeça. Infelizmente também esse aqui não vingou quando o assunto é seleção. Falando em volante, agora temos aqui um nome bem mais jovem. Nome que quando surgiu no Palmeiras, todo mundo acreditava que seria um nome para explodir na Europa e na seleção, porque é um jogador que veio do futebol de várzea, tinha muita personalidade. E no caso eu tô falando do Patrick de Paula. O Patrick, quando surgiu no Palmeiras, realmente foi pro profissional de maneira avassaladora, fazendo gol de título contra o Corinthians, se tornando titular absoluto com o Luxemburgo, depois com o Abel Ferreira. Porém, o Patrick, que hoje está com 25 anos, teve muitos problemas disciplinares e de foco também no Palmeiras.
Isso impediu que o Patrick atingisse o seu melhor potencial. Então, após um tempo encostado no Palmeiras, ele foi comprado pelo Botafogo e deu o azar gigante de, logo quando chegou no Botafogo, ter uma gravíssima lesão no joelho que o tirou dos gramados por mais de um ano. E quando ele voltou, é aquilo, o Botafogo já tinha feito várias contratações, o time já estava acertadinho e estava voando. Aí chegou 2024 e, então, sem espaço, Patrick foi recentemente emprestado ao Criciúma de Santa Catarina para tentar recomeçar e voltar a ter sequência de jogo. Mas eu acredito que após ele ter deixado escapar aquele bom momento do Palmeiras, talvez não venha a ser novamente um jogador com perspectiva de seleção brasileira. E olha que eu gostava demais do futebol dele. Vamos falar agora de um jogador que surgiu muito bem na base do Flamengo. O meia Reinier Jesus, certamente você se lembra dele. O Reinier chegou até a integrar aquele time mágico de 2019 do Flamengo. Só não era titular, mas era constantemente aproveitado pelo Jorge Jesus. Sem contar que nas categorias de base ele era destaque absoluto pelo Flamengo e também pela seleção brasileira. Como consequência disso, após ele arrebentar no Flamengo, foi comprado simplesmente pelo Real Madrid por 35 milhões de euros. No entanto, Reinier na Europa nunca vingou. No Real Madrid mesmo, nunca teve uma oportunidade sequer na equipe principal. Foi emprestado para, recentemente mais, futebol italiano, chegou a jogar um tempo no Borussia Dortmund, hoje está no Granada da Espanha. Mas, sabem, sem ser aquele grande jogador, aquela grande promessa quando saiu do Flamengo. Tava esses dias aí no Frosinone da Itália e também por lá não teve um bom rendimento. Tá com 22 anos, é um jogador que ainda pode deslanchar? Pode, porque ele é muito jovem, mas para ser aquele baita craque que era pintado, talvez já seja demais. Voltando a falar sobre um volante, eu quero falar agora de um jogador que, pela idade que ele tem e pela rodagem que ele já teve na Europa, era um cara para, se tivesse sequência, com certeza tá até hoje na seleção brasileira. Porque sempre foi um jogador muito técnico, de um passe muito qualificado, e no caso eu tô falando do volante Arthur Melo, que surgiu no Grêmio, foi campeão da Libertadores em 2017 com o Imortal e depois foi negociado simplesmente com o Barcelona. Chegou a jogar também na Juventus da Itália, depois foi emprestado para a Fiorentina, mas ele acabou caindo muito de rendimento com o passar do tempo. Chegou sim a ter algumas oportunidades na seleção brasileira, mas nunca se firmou. Essa é a grande verdade. E também com o tempo foi perdendo espaço no Barça, depois perdendo espaço na Juventus. Hoje ele tá na própria Juventus, mas para vocês terem uma ideia, nem é mais aproveitado por lá. A última convocação do Arthur foi em março de 2022. Na época, a convocação dele foi bastante contestada, porque muitos diziam que o Tite estava tentando de qualquer maneira levar o Arthur para a Copa do Mundo. No fim, o Tite não o levou para o Catar. Agora eu quero falar sobre um outro jogador que era para tranquilamente estar na seleção brasileira até hoje. Infelizmente, teve uma grande queda de rendimento na Europa e sofreu também com diversas lesões, que é o meia Felipe Coutinho. Quando eu digo que o Coutinho podia estar facilmente hoje na seleção, é porque é o seguinte: o Coutinho tem 32 anos, ele é exatamente da mesma geração do Neymar. Então, se a gente diz que o Neymar ainda tem condições de estar na seleção, por que o Coutinho não teria? É que é aquilo, ele chegou a ser muito importante ali nas eliminatórias em 2016, 2017, foi bem na Copa de 2018, mas depois que ele saiu do Liverpool para jogar no Barcelona, a carreira dele nunca mais foi a mesma. No Barça não rendeu, no Bayern teve lampejos, mas depois não foi comprado em definitivo, rodou, no Barça novamente teve lesão, depois foi pro Aston Villa, foi bem no período de empréstimo, quando foi comprado já não jogou a mesma coisa, foi pro Al Duhail do Catar e agora está de volta ao Vasco. Em termos de qualidade técnica, cabe fácil na seleção brasileira. Agora, tem a mesma intensidade? Vai ter a mesma sequência, a mesma regularidade para justificar uma presença com a amarelinha? Aí talvez já seja demais, mas é um cara que, quando teve sequência na seleção, ali junto com o Neymar, com o Gabriel Jesus, ele arrebentou. Eu também gosto bastante do futebol dele. Infelizmente, talvez não venha mais a ter sequência, já que hoje ali, do meio pra frente, a seleção brasileira tá bastante concorrida, com muitos nomes jovens em ascensão. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que eram cotados para a seleção, mas não conseguiram permanecer, qual deles você teve mais decepção em acreditar que eles estariam hoje jogando na seleção brasileira? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!